tenho ela também, que já teve no programa na semana passada e fez um grande sucesso. Eu convidei, porque ela está indo embora para a Europa de novo, convidei para que ela voltasse e fizesse o Em Revista, que é a Patrícia Ribeiro. Patrícia. Olá, boa noite. E também porque você esqueceu de dar o seu autógrafo no livro para mim, no livro que conta a tua vida, né? Porque a Patrícia, ela é uma cantora de sucesso em toda a Europa, é uma cantora portuguesa que tem feito um sucesso no mundo inteiro, está aqui no Brasil mostrando o seu show pra gente, mas você vai deixar aqui seu autógrafo, a gente vai providenciar uma caneta, né, Fábio Bertolozzi? Para que ela possa deixar um autógrafo aqui nesse livro, porque senão o livro some depois do programa, sabe? Porque, eu fui procurar o livro, eu sei que a redação inteira já leu, mas ela tinha deixado para mim o livro. Agora existe uma ordem, né? Passeou lá em casa. Né? Você acha, Imagina, estava lá em casa. Estava lá, estava por lá, Estava lá. Sei, pois, mas não tem problema não. Então, como você está vendo, o livro está um sucesso na televisão, né? E a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso, né? Claro, o livro é forte, hein? E a gente aproveitou ainda a estadia da Patrícia no Brasil para poder estar falando justamente sobre identidade de gêneros, né? Que é um assunto que tem polemizado, né? Tem polemizado todo o país, as famílias brasileiras. Tem gente que é totalmente contra, tem gente que questiona, que não tem certeza, mas a gente vai poder saber um pouco mais sobre... Patrícia, você desde pequena, você tinha o comportamento feminino, porque você foi de um grupo de sucesso, mas como homem, como um menino, como um garoto. Meu Deus, o Mimi está sendo servido aqui, meu. Olha, como é que a gente fala e come? Eu estava a ouvir com muita atenção e a opinião de um psiquiatra é sempre uma opinião que devemos respeitar, que é uma pessoa que estudou também, de facto, esta temática. Geralmente, a transexualidade, os primeiros sinais, geralmente eles dão-se na infância, sim. Porque eu aos 5, 6 anos, eu senti que era uma criança diferente. Porquê? Porque eu não gostava dos brinquedos dos meninos, de jogar à bola, de estar com os meninos. De facto, percebi que estava no corpo errado, como o doutor diz muito bem, na adolescência, aos 10, 11 anos, aí eu percebi que não me sentia bem na pele de um menino. Até porque eu, no meu livro, retrato e muito bem, eu dos 11 anos até aos 16 anos, eu tive vários namoricos de criança que os meninos pensavam que eu era uma menina e iam tocar à porta da minha mãe à procura da suposta menina que não existia. Portanto, eu, interiormente, sentia-me uma menina na fase dos 11 aos 16. De facto, cantei nesses grupos que foi em criança que eu conheci a música, mas a música era o meu refúgio, o que aliviava a minha alma, era a minha terapia relaxante, porque eu não me sentia bem comigo própria. A música era tem uma foto refúgio. do Nuno Ribeiro aqui, que é da Patrícia. Olha, é verdade. Isso nessa época você fazia parte do grupo musical, né? Aí eu penso que tinha 8 anos. 8 anos. Então, mas você já era praticamente uma menina, né? Eu sempre tive os traços de rosto muito femininos e sofri muito também na adolescência. Porquê? Porque eu intitulava-me uma menina interiormente e sofri muito. Porquê? Porque a minha mãe obrigava-me a cortar o cabelo igual a um menino. Então, para mim, isso era um trauma muito grande. Então, como é que o senhor explicaria isso, doutor Ronaldo, à luz da psiquiatria? Eu estou achando muito incrível o depoimento da Patrícia. Eu acho que ela é um ensinamento vivo do que é uma pessoa transexual. É importante que se diga que somente os transexuais começam a sentir a sua identidade de gênero em torno dos 2 anos e meio, 3 anos. Um menino de 3 anos que nasceu menino pode se sentir uma menina e vai ter esse conflito que ela estava expressando. A mãe quer que ele seja menino, mas ele se sente menina. E isso é importante que se diga, é porque no cérebro tem uma região que se chama hipotálamo, especificamente. Nessa região existe a mudança das células logo durante a gestação. E a criança já nasce com isso assim, modificado. Então, uma criança, a gente pode dizer que é um futuro transexual.
a ser revelado, a ser diagnosticado, porque não se tem certeza. Quando vier a adolescência, como ela diz, os hormônios vão exigir que a pessoa tenha algo de sexual. E aí os transexuais vão ter algo sexual do sexo oposto. O menino como uma menina e uma menina como um menino. Mas, doutor, eu conheço o caso, desculpe. Se diga que esses casos são raríssimos. Tá. Não é como se diz por aí, tá, que em qualquer canto você encontra uma criança transexual. Eu conheço o caso. Pode falar. Eu acho o seguinte, eu discordo um pouco da opinião, por quê? Porque eu sou neta de oficial da Marinha, como eu disse da semana passada que estive aqui no programa, e a minha família também tentou contrariar. A minha própria avó pensou que fosse uma fase, como o doutor dizia muito bem, que a parte masculina se propusesse à feminina, mas foi totalmente o contrário, porque a parte feminina se sobrepôs à feminina, à masculina. Isso nada tem a ver com a educação, porque uma coisa, a criança brincar com brinquedos masculinos ou com brinquedos femininos, isso nada tem a ver, porque nós, como o doutor dizia muito bem, no caso da transexualidade, nós podemos mudar muita coisa, o rosto, fazer uma cirurgia aos olhos, mas nunca podemos mudar o cérebro. O cérebro é feminino ou é masculino. Mas nos casos, você me desculpa, mas nos casos que eu conheço, deram resultados, entendeu? As crianças que estavam começando a se apresentarem como no sexo oposto, entendeu? Realmente deram resultados. É porque não eram transexuais, na verdade, porque quem é transexual, na verdade, como o doutor dizia muito bem, quer dar esse passo, não quer viver amargurada e infeliz o resto da vida. Se a pessoa se sente de facto assim para o resto da vida, pode até a família tentar contrariar, mas se a pessoa realmente nasceu com um transtorno de identidade, mais tarde ou mais cedo, até pode ser aos 40 ou 50 anos, ela vai dar esse passo. Por isso, às vezes, a família não adianta contrariar. A minha família tentou, a minha mãe gastou milhares de euros em vários psicólogos, em vários psiquiatras. Eu, filha de pais separados, sofri com a separação. Você acha que isso tem a ver, a separação? Você acha que esse sofrimento... Também, porque não de todo, mas muitos dos casos de transexuais que eu privei e me cruzei nas próprias consultas no hospital, onde eu fui acompanhada em 2 entidades hospitalares distintas, porque é necessário e é fundamental o acompanhamento psicológico e psiquiatra para que não hajam dúvidas, porque é bom salientar, é uma decisão para a vida. Não há... Você entrou em depressão? Não, mas antes eu quero que você conclua o seguinte. Você lá, nesses casos, você verificou que havia um problema que vinha também dessa origem familiar, da questão dos pais. Você sentiu que havia uma coincidência nesse sentido? É normal também, porque uma criança que fica desde muito cedo, com 3 anos de idade, com uma separação dos pais, seja uma criança transexual ou não seja transexual, qualquer criança sofre sempre com uma separação. Então a separação também pode Doutor Ronaldo, agravar. queria que você falasse sobre isso. Olha, eu acho... Está muito grande também. Porque deve ser incrível, né? Agora, Patrícia, você em nenhum momento teve depressão sobre isso? Antes da cirurgia, como o doutor refere. Antes da cirurgia. Depois, não? Não, sinto-me super equilibrada, bem resolvida comigo mesma, como o doutor dizem muito bem. Eu, de facto, após a cirurgia, encontrei-me a mim mesma, porque era uma pessoa extremamente infeliz, extremamente frustrada, revoltada, conflituosa, mas eu assumo, porque eu não me sentia bem. Uma outra pergunta, Patrícia, você como português... Aliás, a minha avó até chegou a dar... A minha avó é uma grande mulher, é a minha melhor amiga até hoje, tem 75 anos, está presente sempre, em todos os momentos da minha vida, deu várias reportagens em Portugal comigo. Sua mãe? A minha avó. E sua mãe? Minha avó. E sua mãe? A minha mãe nunca aceitou muito bem. Entendi. Seu pai? O meu pai, hoje em dia, tivemos uma relação muito distante nos últimos anos. É curioso agora, praticamente há 2, 3 anos, parece que estamos a viver, eu emociono-me até um pouco, estamos a viver a separação que tivemos 30 anos. E agora somos grandes amigos. O meu pai agora sente um enorme orgulho. Diz a toda a gente, a minha filha é a Patrícia Ribeiro, veja a minha filha na televisão. E isso dá muita força. Engraçado, né? Agora, Patrícia, você me disse que o teu pai hoje, vocês são amigos. Que ele fala, assista a Patrícia na televisão, minha filha e tal. Sua mãe, você tem essa dificuldade com ela ainda?
pouco, mas eu explico também muito rápido, Eve. Tudo tem a ver também, porquê? Porque a minha mãe, filha do meu avô, oficial da Marinha, normal, teve uma educação muito rígida, então para ela também não foi fácil. Mas é curioso, porque estamos a falar do masculino, sempre do parente masculino, seja do pai. Eu tive 11 anos, praticamente, sem falar com o meu avô. E eu relato toda essa história no livro. Quem já leu aqui da produção do programa... Cantando essa música pra gente. Vamos lá, Patrícia. Patrícia Ribeiro. Não tenhas dó de mim. Se é por amor eu quero ficar assim. Eu dou-te tudo para ser tua. O fim do mundo se me des a lua. A tua presença me faz feliz. Meu coração assim me diz. Onde que há? Quem é? Põe-me que há. Quem é? Põe-me que há. Quem é? Não tenhas dó de mim. Se é por amor eu quero ficar assim. Eu dou-te tudo para ser tua. O fim do mundo se me des a lua. A tua presença me faz feliz. Meu coração assim me diz. Põe-me que há. Quem é? Põe-me que há. Quem é? Põe-me que há. Quem é? Eu queria saber, Patrícia, de você. Você falou assim, sempre, para mim, é muito importante falar sobre isso, né? Você não se constrange, muito pelo contrário, você faz questão de dizer. Por quê? Porque isso te motiva a dar um exemplo a tantas pessoas que estão sofrendo por causa dessa situação? Eu acho que é sempre bom abordar este assunto, que ainda existe muita curiosidade, existe também muita ignorância e pouca informação, porque continua a ser um tema tabu. E eu decidi escrever esta biografia exatamente para isso, porque existem tantas pessoas a passar pela mesma situação e por motivos sociais, familiares, não têm a coragem e a determinação que eu tive para dar este passo, enfrentar a sociedade, enfrentar a família, quebrar o preconceito. Então este livro é também um pouco para mostrar a essas pessoas que existe uma luz ao fundo do túnel. Eu encontrei essa luz ao fundo do túnel. E, sobretudo, também para as famílias, porque estávamos a dizer, e muito bem, as famílias, às vezes os pais que não sabem lidar com esta situação. Você não é mãe, mas você pode amanhã adotar uma criança e ser mãe. Você, sentindo um sintoma no seu filho, mesmo você tendo essa atitude de achar que não, de repente quando criança isso já pode estar percebido, mas você levaria um médico, um psicólogo antes de tomar qualquer atitude?
Olha, Vé, eu de facto a adoção, e é uma pergunta muito curiosa, faz parte dos meus planos, porque eu tenho um instinto maternal muito grande dentro de mim e as crianças adoram. Eu tenho muitos fãs, crianças em Portugal, que gostam de ouvir as minhas músicas, e eu, porque sofri tanto... És quase uma Xuxa de Portugal, na verdade, não é? Era bom. Não tanto também. Eu acho que é o seguinte, eu sofri tanto com este processo, fiz tantas coisas erradas, infelizmente, na minha vida, que retrato no meu livro e que me arrependo, porque estava sozinha, sem o apoio da família, sem o apoio de ninguém, e fiz coisas que eu me arrependo profundamente. E se tivesse um filho, mesmo não sendo biológico, eu levaria e ajudaria em todo o processo, porque só quem de facto é transexual sabe o que é sentir este sofrimento na pele, que é nascer no corpo errado. Mas é interessante que você tem esse pensamento de levar a um profissional. Não tenhas dó de mim. Se é por amor eu quero ficar assim. Eu dou-te tudo para ser tua. O fim do mundo se me deres a lua. A tua presença me faz feliz. Meu coração assim me diz. Onde que há? Quem é põe no que há. Quem é põe no que há. Quem é não tenhas dó